Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo nosso. E antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de solicitar aos amigos que tivessem o trabalho de dar uma olhadinha lá no canal e se inscrever novamente, né? Aqueles que já eram inscritos, se inscrever novamente no canal, acionar o sininho para que sejam avisados quando for postado um novo vídeo. Infelizmente teve um problema na minha conta e a conta do YouTube simplesmente desapareceu. Entendeu? Eu não consigo ter acesso a ela e todos os vídeos que tinham gravados lá e as visualizações e tudo foram perdidas. Mas enfim, vamos tocar o barco para frente. Hoje nós vamos falar mais um pouco da nossa vergonha, suprema vergonha nacional, né? O STF não para de fazer política, não para de se envolver nos assuntos da política e o sinistro da vez é o nosso conhecidíssimo laxante, o sinistro Gilmar Mendes. Ele simplesmente agora resolveu dizer que o governo federal está promovendo um genocídio no país e que as Forças Armadas estariam de conluio com isso. Ou seja, que as Forças Armadas estariam de acordo e participando de um projeto genocida no país. Chegamos a esse absurdo, né? Um tribunal que tenha competência para poder julgar, né, a constitucionalidade das coisas, ou seja, é o guardião da nossa Constituição, está fazendo política aí contra o governo federal, principalmente contra o executivo, porque o legislativo eles não se metem, porque eles sabem que eles estão nas mãos dos senadores e os senadores estão nas mãos deles, então é um jogo de compadre, né? O legislativo, o Senado levanta a bola e o STF vem e chuta. Enfim, eles não estão interessados no crescimento do país, mas sim na manutenção do sistema, desse sistema que está lá até hoje. E o nosso querido Gilmar Mendes me profere essa pérola agora, essa semana, e obviamente, né, o comando das Forças Armadas expediu lá uma nota de repúdio, né, e está solicitando à PGR que tome alguma iniciativa para poder conter esse arrobo, dar um puxão de orelha no Gilmar Mendes, mas que não é aquilo que nós gostaríamos de ver, né? Porque eu tenho certeza que qualquer cidadão comum que desacatasse uma autoridade das Forças Armadas, com certeza sentiria o peso da lei e como os nossos supremos lá são supremos, eles fatalmente não vão sofrer nada, né? O Gilmar Mendes já vem aí prestando de serviço à sociedade, soltando tudo quanto é bandido, entendeu? Tudo quanto é vagabundo de colarinho branco, né? A galerinha principalmente ligada ao PSDB, né? E ao PMDB, que ele é muito amigo do pessoal da cúpula do PMDB, né? Ninguém fica em cana, ninguém fica preso. E mais um sinistro, que é o Dias Toffoli, caiu mais uma vez aí, né? O portal Vortex passou essa semana, né? Mostrando toda a falcatrua do amigo do meu pai, né? Na delação do Odebrecht. Ou seja, é uma Suprema Corte completamente comprometida. Aí a gente pergunta, de onde é que veio todo esse problema na Suprema Corte? Aí eu tenho a resposta para todos nós. Fomos nós mesmos os culpados, não é? Porque quem é que elegeu os presidentes que estiveram no poder nos últimos anos e que colocaram essas pérolas lá? Desde o Sarney, não é? Desde o Sarney, que colocou o Celso de Mello. Depois nós tivemos o nosso querido Fernando Collor de Mello, que colocou o priminho dele lá. E depois nós tivemos esses desgoverno, né? Essa troca de comando entre PT e PSDB, que trouxeram para todos nós o Gilmar Mendes e toda essa corja de pessoas, advogados ligados ao PT. Inclusive um deles hoje, o Dias Toffoli, é o presidente daquela Suprema Corte. Fica difícil o país desenvolver dessa forma. Eles passam o tempo inteiro, tanto o Supremo quanto as duas casas legislativas, acusando o governo federal, né, o executivo, de se envolver nos assuntos das outras instituições, onde a gente está cansado de saber, só uma pessoa que esteja realmente mal intencionada e contra o governo atual para poder aceitar um discurso desse, né? A gente observa que quem faz essa apropriação, quem ultrapassa a linha dos poderes, são justamente as duas casas, a legislativa e a judiciária.
na forma, não só no Supremo, como também qualquer juiz de primeira instância hoje revoga uma decisão dada pelo presidente da República. Ou seja, é um absurdo. A gente nunca viu nesse país, tá, um governo federal tão perseguido como a gente está vendo hoje. E as instâncias superiores, que eram para ser o exemplo na nossa sociedade, né, brigando pela nossa Constituição, no entanto, é a força que mais rasga a nossa Constituição, mostrando para a gente, todo santo dia tem uma noticiazinha envolvendo algum sinistro do STF. Né? Eu espero que as Forças Armadas aí tomem uma atitude, né, que façam realmente valer o poder da Constituição e cobre desse cidadão, né, que o Gilmar Mendes nada mais é do que um funcionário público, tá? E para piorar, um funcionário público não concursado, né, um funcionário público indicado pelo Fernando Henrique Cardoso e a cúpula do PSDB que colocou lá o seu advogado de estimação. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Um advogado comprometido com o pessoal do colarinho branco já foi flagrado, inclusive, em escutas aí, conversando com Aécio Neves e outros indivíduos que todos enrolados na Lava Jato, tá entendendo? Quando não na Lava Jato, em algum outro processo que ocorre no STF, já que toda essa cambada, toda essa corja que lá está, né, tem o foro privilegiado, então fica nas mãos deles. E aí eles ficam nesse bate-bola mesmo. Ninguém é culpado. O Supremo até agora só condenou um parlamentar na Lava Jato, enquanto a primeira instância já enjaulou um monte, que inclusive o próprio STF depois foi lá e soltou. Né? Eu não sei como é que ainda não soltaram ainda o Eduardo Cunha. Já soltaram um montão deles. Então, é um ponto de reflexão na vida de nós brasileiros. Tá? Quando está vindo agora aí as eleições para prefeito e vereador, a gente precisa se conscientizar de que quem vai entrar lá, as pessoas que vão entrar lá, qual o comprometimento dessas pessoas com as causas republicanas de fato. Tá? Não é uma dentadura, não é uma camisa de time de futebol, tá entendendo? Não é uma quadra, não é uma academia na praça, né, que deve comprar o seu voto, não. Você deve pensar muito bem com relação a isso. Porque essas pessoas vão seguir carreira na política. Tá? E cada degrau que eles sobem na política, mais próximo do poder supremo, que é o governo federal, eles vão chegando. Então a gente precisa montar uma base muito forte e excluir toda essa gente de lá. Há quanto tempo que a gente vem errando no voto? Há quanto tempo que a gente vem votando nas pessoas erradas? Tá? Para presidente principalmente. Então precisamos pensar muito sério com relação a isso. Tá? A próxima Casa Legislativa, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado, a gente precisa prestar muito bem atenção em quem nós vamos pôr lá. Essas pessoas têm que ser alinhadas com o presidente que nós vamos escolher. Não adianta eu colocar um presidente conservador lá e jogar um deputado progressista. Vai jogar toda a sua ideia de governo por água abaixo. É preciso raciocinar sobre isso. E a responsabilidade de termos um STF todo corrompido como temos hoje é nossa. É nossa. Porque quem elegeu o Fernando Henrique Cardoso, quem elegeu o Lula e quem elegeu a Dilma fomos nós. Fomos nós. Ah, mas eu não votei no PT. Votou no PSDB. Eu tenho certeza que fez isso. Tenho certeza que votou no PSDB. Ou seja, 6 por meia dúzia. É o teatro das tesouras que o Brasil Paralelo denunciou, muito bem denunciado. Colocou lá em vídeo para que todo mundo entenda. Hoje não falta material para pesquisa, gente. Não falta hoje material para pesquisar a vida dessa gente que nós vamos eleger. Então, essas eleições que virão agora para prefeito e vereador vai ser a escolinha de base. É a partir daí que nós vamos tomar ciência daquilo que vamos fazer no governo federal. Tanto nas casas legislativas quanto no governo federal. Não adianta a gente ter eleito agora o Jair Bolsonaro, né, colocando o Jair Bolsonaro lá e não dar continuidade a esse trabalho. Aí na próxima eleição vai votar no candidato do PSDB. Do PT eu acredito que ninguém vote mais porque o PT é um partido falido. Né? É uma organização criminosa que já era para ter sido extinta, no entanto, continua aí
na briga aí pelo poder nas capitais aí. Então, tá na hora da gente desistir do PT de vez, tá? E o PSDB que dê a mão ao PT e vai embora. Enfim, é um momento que nós estamos passando, um momento de reflexão. Nós precisamos entender que acabou para eles, tá? Criaturas como Gilmar Mendes, como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, toda essa gente não tem condição nenhuma de estar sentado no STF, ou seja, são pessoas inaptas para exercer aquela função. Não foram concursados, não provaram notório saber, porque aquela sabatina lá no Senado é um chá de senhoras. Eles sentam só para trocar figurinha, tá ok? Porque todo mundo sabe que lá, quando eles estiverem no poder, eles é que vão julgar os senadores. E os senadores têm o poder de retirar de lá. É aquele bate-bola que a gente falou alguns minutos atrás. Então vamos pensar, vamos raciocinar sobre isso, tá? E vamos torcer para que a PGR tome alguma atitude firme contra o Gilmar Mendes, para que eles entendam que tem limite. Eles não podem sair por aí falando o que querem. Tá ok? E na próxima eleição, vamos olhar os nossos votos. Eu agradeço a vocês por mais uma vez terem assistido o nosso vídeo. Peço para que vocês voltem lá no canal para se inscrever novamente, pois agora eu estou sem nenhum inscrito, tá? Para que vocês refaçam a inscrição e compartilhem o vídeo. Compartilhem, façam comentários, para que a gente possa trocar ideias sempre. Tá bom? Eu agradeço a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.